Agora, para a parte literal, lembre-se, conserva e subtrai os expoentes. Então aqui eu teria x4 com x2. Então aqui, isto aqui ficaria 4 menos 2, x ficaria 2. Mas olha só qual é o problema que eu já tenho aqui. Primeiro, o y e aqui é y na quarta. Não se esqueçam, é sempre o primeiro subtraindo o segundo. Então aqui nós ficaríamos y2 menos 4, ficaria y a menos 2. O z, por sua vez, não tem ninguém dividindo ele, porque não tem nenhuma base lá. O z continua aqui. Mas vocês concordam também que o w não tem ninguém para ele dividir lá, mas ele é o divisor. Se ele é o divisor, ele está subtraindo. Se o expoente dele é 1, ele passa para cá como w na menos 1. Aí a boa pergunta que eu faço para vocês, isso é um monômio? O que é isto aqui na verdade? Gente, olhando para a expressão ali, o que aquilo ali é? Vou melhorar para vocês conseguirem me dizer isso. Isso vai ficar menos 3, x ao quadrado z, sobre 5. Quem tem expoente negativo é porque é inverso, lembram? E ele precisa ir para a parte de baixo. Troca o sinal do expoente, vai ficar o y quadrado e o w na parte de baixo. Então, se os senhores notarem, isto é uma fração algébrica. Tranquilo? Conseguiram entender? Ô, para responder antes, é que eu não tô conseguindo enxergar o quadro direito, tá bem borrado aqui pra mim, não sei se é minha internet. Eu também. Não, a minha internet também tá... Gente, olha, inclusive eu quero ver direitinho, hoje a gente vai ter reunião e eu vou sugerir isso lá hoje na reunião, é que a gente faça pelo Meet, pelo Google Meet. Só que o único problema é que é o seguinte, todos os alunos deveriam ter daí um e-mail do Google, tá? Aí o seguinte, pelo Google e até pelo próprio Clip Escola eu consigo mandar a reunião para vocês pelo Google Meet. Aí eu não preciso estar mandando constantemente, eu mando direto pelo Clip Escola. A única coisa que eu precisava então de todos é que tivessem um e-mail justamente do Google. Porque daí o navegador de vocês lá vai ter que estar logado no Google. A gente já teve que fazer um e-mail do Google, todo mundo, por causa do Clip Escola e do mentor, na hora de sincronizar. Então, acho que não vai ser problema. Então, beleza. Nós vamos fazer até o seguinte, então. A aula da semana que vem já vai ser pelo Meet, então. Eu vou mandar pelo Clip Escola. Não se preocupem. Vocês... O jeito que vocês vão receber as aulas vai ser exatamente o mesmo. A única diferença é que quando vocês forem abrir no Clip Escola ali, ele vai passar para a página do Meet. Aí vocês só abrem o Meet ali tranquilo. Tranquilo? Então para a semana que vem a gente vai fazer pelo Meet. Tá? O Meet realmente não dá problema. Beleza. Tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, pode ser que eu derrube aí um pouquinho agora, mas eu tô tentando trocar de rede aqui, eu tenho 2 redes em casa, e eu acho que a outra tá, na verdade ela tá um pouco fraca de sinal. Vamos ver se melhorou. E aí, melhorou? Ainda tá um pouco borrado, mas melhorou um pouco. Então tá. Vamos lá. Mas foi compreensível? Conseguiram entender, pelo menos? Mais ou menos sim, mas qualquer coisa eu vou jogar
gravação da aula depois, se não entender, eu tiro dúvida na próxima aula. Então tá, tranquilo. Todos estejam à vontade para fazer isso. E agora nós vamos começar a parte importante, que é justamente a questão dos polinômios. Então vamos lá, parte de polinômios. Como é que funcionam os polinômios? Polinômios, como o próprio nome diz, poli, vários, nômios, termos. Então é como se a gente tivesse sempre uma reunião de vários monômios. Isto seria o nosso polinômio. Então se eu escrever assim, ó, x mais y, como vocês já viram, ele já é um polinômio, né? X mais y, na verdade, ele tem dois termos e ele é chamado de binômio. Gente, só por favor não esqueçam de um detalhe. Quando a gente diz binômio, binômio não deixa de ser um polinômio. Tem mais do que um termo, já é polinômio. Só que o polinômio de dois termos chamamos de binômio. Tá? Aí eu teria esse daqui. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Inclusive isso que eu passei ali para vocês, vocês conhecem ele por uma expressão. Alguém lembra o que seria? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado? Binômio de Newton? É quase isso. Isso seria o que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. Porque ele é o resultado também do nosso produto notável, né? Mas o que eu quis chegar aqui para vocês é o seguinte, é que ele tem três termos, então ele é chamado de trinômio. E no caso ali a gente chama de trinômio quadrado perfeito porque ele é resultado de uma potência, tá? Da potência de x mais y ao quadrado. Bem, se nós escrevêssemos isto, x ao cubo mais 2x menos 3x ao quadrado mais 4. Esse tem quantos termos? Engraçado, agora não era para estar borrado porque justamente... Deixa eu até limpar minha câmera aqui para ver se de repente não é a minha câmera que está... Não, agora incomoda. Ah, tá. Tá? Então tá. Acho que são 4 termos. Agora a imagem está bem nítida. Então tá. Isso aqui então são 4 termos. Perfeito. 4 termos. É que às vezes o pessoal não pode esquecer que mesmo esse termo aqui, ele é um termo de grau zero, mas ele é um termo. Então, na verdade, aqui nós temos 4 termos e, obviamente, a gente não vai continuar falando quadrinômio, pentanômio, hexanômio. Então, a gente tem por hábito nomear sempre o binômio e o trinômio. Além disso, tudo nós vamos chamar de polinômio. Tá? Não é muito comum falar em quadrinômio, em pentanômio e assim sucessivamente. Duas expressões que são usadas é o binômio e o trinômio, o resto tudo polinômio. Ficou claro? Bem, só deixa eu fazer uma pegadinha aqui com vocês. E se eu dissesse esse? E agora, esse tem quantos termos? Isso, perfeito. Na verdade, o que a gente vai fazer muito com os polinômios é o seguinte, um polinômio, antes da gente dizer quantos termos ele tem, a gente tem que fazer um processo que nós chamamos de redução.
Então a redução de polinômios é justamente porque a gente tem a regrinha que quando tem termos semelhantes a gente pode somar. Então se vocês observarem, o que aconteceu é o seguinte, ó, aqui tem um x na quinta, perdão, 5x e aqui é menos 3x. Esses não são semelhantes? São semelhantes. Então eu posso juntar 5x menos 3x, isso vai dar 2x. Aí eu tenho aqui o x ao quadrado e esse também é x ao quadrado. Então se eu tenho um x ao quadrado e tenho mais 2, eu tenho mais 3x ao quadrado. E obviamente para terminar, mais 5 e menos 3, isso aqui vai dar mais 2. Então tá aqui, ó. Na verdade, nós sempre, antes de dizer quantos termos ele tem, nós temos que fazer sempre a redução, juntando os termos semelhantes. Tá? Então esse daqui também é um trinômio. Vamos lá. Grau do polinômio. Como é que se acha o grau de um polinômio? Boa pergunta. Digamos que eu tenha este. 4x ao quadrado y ao cubo mais 3x y na sexta menos 4xy mais 2. Este é o nosso polinômio. Se esse é o polinômio, alguém consegue me dizer qual é o grau dele? Ninguém quer arriscar? Eu falaria sexto. Bem, aí novamente a gente entra no mérito aqui. Tem quantas incógnitas diferentes? Duas. Tem mais do que um tipo de incógnita, então a gente vai dividir por graus. Nós teríamos aqui primeiro o grau geral. Aí a gente vai fazer em função de x, em função de y. E agora, qual seria o grau geral dele? Querem arriscar? Bem, é o seguinte, para começar, grau geral, vamos pensar no grau geral. Pelo grau geral, este monômio é de que grau? 2 mais 3, isso aqui é de quinto grau. Esse daqui, 1 mais 6, esse é de sétimo grau. Este daqui é de segundo grau. Por quê? 1 mais 1, que são a parte literal, e obviamente esse daqui é de grau 0. Tá aí. Eu dei o grau de cada um dos monômios. Qual é o grau geral dele então? Gente, isso vale para qualquer uma delas. O que dá o grau do polinômio é o monômio de maior grau. Qual é o maior grau que eu encontrei aqui? Quinto, sétimo, segundo e 0. Opa, o maior aqui foi 7. Então, o grau geral dele é de sétimo grau. Está aqui. Então, sempre o monômio de maior grau é aquele que dá o grau do polinômio. Tá? Agora, em relação ao x, esse vocês deveriam saber. Qual é o nosso maior grau em relação a x?
Gente, só olhar para o x, olhem para todos os x. Qual é o maior expoente que nós temos ali para x? 2. 2. Então aqui é de segundo grau. E o y? Obviamente, o que o colega acabou de falar ainda há pouco, o maior expoente que eu tenho aqui para y é 6. Então ele seria de sexto grau. Certo? Isto é para quando o nosso polinômio tem mais do que uma incógnita, tá? Gente, eu tenho um segundo caso aqui, que seria este. É x mais 3x na quarta menos 4x na sexta menos 3x ao quadrado menos 4. E agora, este polinômio, ele tem quantas incógnitas diferentes? Uma. Então, este polinômio, inclusive vou ser bem honesto para vocês, tá? O conteúdo que a gente tem na apostila de vocês é em cima desse tipo de polinômio. Nós vamos trabalhar muito com o polinômio de apenas uma incógnita. Inclusive, quando ele tem uma única incógnita, a gente costuma dar um nome para ele. E aí a gente deixa de ter um polinômio simples e passa a ter uma função polinomial. Esse daqui, por exemplo, eu posso chamar de P, que é polinômio, que está em função de x. Então a gente vai chamar de P de x. Tá? Polinômios de uma incógnita, geralmente a gente chama de P de x ou qualquer letra maiúscula em função da incógnita que ele tem. Então está aqui, ele está em função de x. Se está em função de x, qual é o grau dele aqui? Alguém poderia me dizer? Ele só tem um grau, que seria justamente o maior expoente. Então aqui, ele é de sexto grau. Então, se ele tem só um tipo de incógnita, ele só vai ter um tipo de grau, tá? Que é em cima da função. Inclusive, mesmo que eu escreva aqui, e aqui na frente for denominado como P de x, aí, gente, eu esqueço toda a parte do y de qualquer outra incógnita. Significa dizer que a única incógnita que me interessa é o x, tá? Então, nesse tipo, a gente sempre vai chamar de P de x. Esse vai ser o nosso assunto desse ano, tá? Gente, já estou adentrando aí a aula do outro professor, tá? E a gente continua na próxima aula, então, tá? Não se esqueça, se alguém tiver alguma dificuldade ainda, pode dar um toquezinho para mim hoje à tarde. E a nossa avaliação se encerra hoje às 11h59. Tranquilo? Gente, um beijão então. E até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa semana para vocês aí. Você também. Obrigado.